Agora sim, gravata arrumada, tudo certinho. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais um plantão de dúvidas e oficina de prática. Nesse momento nós vamos iniciar o plantão de dúvidas da pós-graduação de prática em Direito Registral Notarial. Lembrando que o nosso foco é a prática jurídica, é a prática dos cartórios, é a prática de advocacia. Então não é uma pós que nós vamos ficar repetindo coisas da graduação. Nós vamos passar levemente por conceitos, isso é importante, teorias que nós temos que, de fato, relembrar ou aprender, mas o nosso foco é prática, tá bom? Parabéns para você que está aqui comigo, você que é aluno da pós-graduação. Quero lembrar a todos que o professor presta o serviço de mentoria, faço mentoria para advogados de todo o Brasil, de forma online, de forma presencial. Esse serviço é para corrigir peças, treinamentos para audiências, sustentações orais. Esse é o serviço que o professor presta com base em toda a experiência que eu tive, as situações de sucesso, as situações negativas que a gente aprende também. Eu falo que ninguém só acerta, então a gente aprende muito, né? E eu consigo passar isso para você, tá bom? Vamos juntos então, iniciar mais um plantão de dúvida. O assunto hoje é muito importante, é um assunto que pouca gente conhece de verdade, é um assunto que merece uma atenção especial, tá bom? Vamos tratar nesse momento sobre extrajudicial, né? Uma forma extrajudicial para que possamos ajudar os nossos clientes. E muitas vezes esse formato é esquecido. Então, vamos iniciar com muito carinho aqui. Vamos lá. Nesse momento, parabéns para você que está aqui comigo nessa aula, porque nós vamos tratar de um dos assuntos mais importantes da atualidade na advocacia extrajudicial. É uma novidade importante que merece atenção especial. É uma novidade que merece atenção especial, merece cuidado, precisamos ver com atenção. Quando eu falo de novidades, nós temos que usufruir dessas novidades, né? E eu trago para você essa situação nova. Então, vem comigo, presta atenção na aula aqui, com muito carinho. Nós vamos falar nesse curso, agora, nesse momento, a partir de agora, nós vamos falar sobre dissolução de união estável e partilha de bens no âmbito extrajudicial. Professor, é novidade? É novidade. E merece atenção especial esse assunto, porque quantos advogados deixam de utilizar a possibilidade de fazer, sim, né, o uso do extrajudicial na dissolução de união estável, na união estável por falta de conhecimento. Então, eu peço a você que preste atenção nessa aula, porque a ideia é ajudar você a criar ferramentas rápidas, céleres, para ajudar o seu cliente, para resolver a vida do seu cliente. Então, nesse momento nós vamos falar aqui o assunto muito importante do nosso curso, é a dissolução de união estável e partilha de bens extrajudicial. É prática na dissolução de união estável e partilha de bens extrajudicial. Grandes novidades importantes que nós precisamos conhecer. Antes de tudo, o que eu quero fazer com você nesse momento? Eu quero muito que você conheça o assunto de verdade. E conhecer o assunto de verdade, você precisa, sim, saber os conceitos. E aí tudo começa do começo. Quando eu falo começa do começo, vamos começar do zero. O que é união estável, né, professor Júlio? Vamos lá. União estável é diferente do namoro, é uma relação, um relacionamento, uma entidade reconhecida como família. Em 2021, 2022, nós tivemos uma pesquisa que foi feita, a recente, já faz um tempinho, mas é a mais recente. O número de uniões estáveis aumentou no Brasil 57%. Muita coisa, né, gente? As pessoas hoje, elas fazem mais união estável, os casais, né, do que propriamente casam. Então, é mais comum você encontrar o morar junto do que casamento. É uma realidade. É uma realidade, é algo a se pensar. A união estável, gente, o que é essa união estável? Então, basicamente, de forma resumida, união estável é a convivência de duas pessoas de forma duradoura, contínua e com convivência pública. E tem o objetivo de constituir família. Então nós temos 4 requisitos que um juiz, uma juíza, o Poder Judiciário vai procurar, vai investigar numa união estável. Vai de fato analisar se esse relacionamento é duradouro, é o primeiro requisito da união estável, tem que ser duradouro. Se é um relacionamento contínuo, se é um relacionamento que é público, com o objetivo de constituir família. Se eu tenho esses 4 requisitos, pressupostos, pronto.
eu posso enxergar uma união estável. Quero lembrar a você que nós temos um artigo que trata desse assunto, que é o artigo 1723 do Código Civil. O relacionamento duradouro, contínuo, público e com o objetivo de constituir família é o relacionamento que podemos chamar de união estável, artigo 1723 do Código Civil, ok? Quando nós falamos de união estável, então, qualquer relacionamento que eu não tenha esses pressupostos, ou falte um deles, eu posso chamar de namoro, qualquer outra coisa, mas não é união estável. Muitas dúvidas parecem a respeito da união estável. E a primeira é se é necessário um período mínimo para configurar a união estável. Eu trago a resposta para você com muito carinho. Não temos essa resposta. Nós temos julgados que um relacionamento, a partir de 30 dias, que um more na casa do outro e tem esses requisitos, virou união estável. Mas são julgados que falam de um mês, 30 dias, mas pode ser até menos. O direito brasileiro ele não traz o que seria o lapso temporal para uma união estável. Pode ser decretado em 2 semanas. Nós não temos um lapso de período, um lapso temporal, nós temos requisitos. O relacionamento tem que ser duradouro, contínuo, público e com o objetivo de constituir família. Pronto, temos uma união estável, de fato. Então isso é muito importante. Vamos lá, o que eu trago para você? Outra pergunta que me fizeram, professor Júlio, é preciso morar junto? Morar juntinho para viver uma união estável, para ser uma união estável? A resposta é não. Não há essa exigência, os critérios estabelecidos por lei não falam morar junto. Morar junto é a coabitação, isso no casamento é uma obrigação. No casamento é uma obrigação sim, eu tenho que morar com a pessoa, com ele, com ela. Na união estável não. Tanto é que no Brasil existem vários casais que vivem união estável, declarada, com escritura pública para ter convênio, benefícios, mas moram em casas separadas. Existe isso. Eu tenho um casal de amigos, a professora Letícia, que é professora em tributário, que é aqui da Escola Superior Universitária também, e tenho também o Davi Cardoso, que é um artista, fez a novela da Globo, é o marido dela. Eles moram em casas separadas, pelo que ele me falou, eles moram em casas separadas e estão super bem. Né? Não sei se isso acontece até hoje, mas o fato é que o relacionamento era assim, uma união estável, onde eles não existe a coabitação. O que eu trago para você também? Em relação à união estável, morar junto não é requisito, tá? Pode morar junto ou não é um requisito igual ao casamento. Na união estável, o requisito que nós temos, o relacionamento tem que ser duradouro, contínuo, público e com o objetivo de constituir família. Outro ponto também, perguntaram para mim, professor Júlio, união estável entre pessoas do mesmo sexo. União estável entre pessoas do mesmo sexo, professor Júlio, isso pode? Pode, claro que pode. A lei, ao definir união estável na época, descrevia relação, união entre homem e mulher. Mas, com o passar do tempo, nós temos, sim, uma decisão já antiga, em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu e equiparou a união entre pessoas do mesmo sexo à união entre casais de sexos diferentes. Então, ou seja, podemos dizer com muita credibilidade, né, muita propriedade, que a partir de 2011 há reconhecimento de união estável, sim, chamada união estável homoafetiva, como entidade familiar. Não resta mais dúvidas sobre isso, tem até a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Outra pergunta que é muito comum, professor Júlio, a união estável, ela altera o estado civil? Eu já expliquei em outras aulas que a união estável, a partir do CPC novo, ela passa a ser, sim, um estado civil, para alguns doutrinadores. Alguns outros doutrinadores defendem que não, que a união estável não é estado civil. Estado civil seria só solteiro, casado, viúvo, separado. Então, nós temos aí discussões doutrinárias. No meu livro você vai encontrar, eu defendo a posição que é um estado civil, sim, tanto é que muita gente usa hoje, na procuração, na qualificação, nas peças. Então, você vai escolher a doutrina que você entende ser a correta. De fato, na minha opinião, o estado civil passou a ser, sim, um estado civil. A união estável passou a ser um estado civil como conceito. E aí existem discussões, isso é importante só discutir aqui na nossa aula, para que você tenha conhecimento. Quem fundamenta aqui não utiliza o parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil. Então, importante também. Vamos lá. Outra dúvida que paira, né, na nossa cabeça é em relação a como fazer a união estável. Muitas pessoas moram juntas. Já vivem uma união estável. Essa é a chamada união estável irregular, né, gente? O que é união estável irregular? É uma união estável onde, de fato,
se amanhã acontecer alguma coisa, se eu perder minha companheira, meu companheiro, amanhã eu vou ter que fazer uma ação declaratória de união estável para reconhecer essa união estável. Porque morar junto não tem documento nenhum, é um risco, sempre foi um risco. Eu vou ter diversos problemas em relação a problemas jurídicos, pensão do INSS, Previdência Social, clube, convênio, né? Então é complicado. Muitas pessoas fazem um instrumento particular, o contrato de gaveta de união estável, com firma reconhecida, 2 testemunhas. Isso ajuda para convênio, para clube, mas na hora do vamos ver que acontece alguma coisa, se vem alguém falecer, companheiro ou companheira, também tem situações que não tem um reconhecimento jurídico, então eu preciso declarar também esse documento, eu preciso fazer uso, eu preciso declarar a união estável, eu preciso com esse documento fazer prova da união estável. Então, instrumento particular pode ser feito, muita gente faz, muitas vezes em algumas situações resolve, mas eu não oriento fazer. Se você quer de fato ter uma união estável regularizada, não faz instrumento particular, faz um instrumento público, ou seja, procura um tabelião de notas e lavra uma escritura pública de união estável, inclusive você pode até pactuar um regime. Muita gente não fala isso, muita gente esquece, mas a união estável eu posso sim pactuar o regime. O casamento tem 4 regimes, não tem? Regime parcial de bens, que é automático hoje. Quem casa hoje fica com o regime parcial de bens, no passado era união universal. O segundo regime é a união universal, mistura tudo. E o terceiro regime de bens que nós temos no Brasil é a separação total de bens. Então nós temos separação parcial, temos a união universal de bens, temos a separação total de bens e o quarto e último regime de casamento é a separação final nos aquestos. Eu posso sim, quando eu lavro a escritura pública de união estável, escolher o regime que eu quero. Isso é interessante, né? É interessante, por quê? Porque eu consigo, muitas vezes, já acertar essa questão do patrimônio. Eu já consigo fazer algo nesse sentido. Então, por isso eu falo que seria, sim, inteligente fazer isso já no cartório, porque você já acaba até, se você quiser, se for o caso, você acaba até escolhendo o regime que você quer. O regime de casamento são 4, na união estável também. Nós usamos esses regimes, esses pactos, aqui na união estável também, tá? Então, importante isso. Como fazer a união estável? Então, você pode ter gente que faz particular, instrumento particular, mas o ideal é procurar um tabelião de notas e lavrar uma escritura pública, e você já pode, nessa escritura pública, até escolher o regime, caso você queira um regime diferente, tá? Não estou falando regime de comida não, regime de bens, hein, na união estável. O reconhecimento da relação, gente, é muito importante. Ele é imprescindível em algumas situações, né? E eu trago como exemplo, direito de herança. Poxa, morre o companheiro, morre a companheira, é difícil você ter direito à herança se você não prova isso. Divisão de bens em caso de solução na união estável, dá uma confusão danada, ainda mais se ele tem filhos, ela, né, de outro relacionamento. Recebimento de pensão por morte, isso nem se fala. Se você não tem um reconhecimento da justiça, uma decisão ou um instrumento público, você não vai conseguir receber a pensão do companheiro, da companheira. É uma realidade. Então, é algo a se pensar em fazer a escritura pública através do tabelião de notas. Eu oriento os meus clientes dessa forma e também peço a você que oriente de forma correta também, não influencie em fazer contrato de gaveta. Toma cuidado, é um problema sério que nós temos. Eu trago para você que dessa forma, gente, se houver algum problema para reconhecer a união estável, imagina só a dor de cabeça, né, que isso pode causar se você não tem ela pública, não tem ela constituída, só mora junto, né? Dá dor de cabeça, a gente sabe disso. Você pode ter dificuldade para receber pensão por morte, o seu cliente pode ter essa dificuldade, pode ter problema no inventário, é muito comum, se não conseguir comprovar a união estável, pode também, inclusive, ter problemas com o testamento também. A gente não pode esquecer o testamento, né, gente? O pessoal que está aqui me acompanhando a aula, o testamento é outra bucha também. Então, pois o companheiro ou a companheira não seria considerado um herdeiro necessário, não tem nada que prove isso, o contrato de gaveta vai provar? Complicado. Com isso, não seria obrigatório reservar uma parte da herança, ou seja, o meeiro ali, em regra, meeiro não vai receber nada, né? Então, é um risco. E nós temos casos famosos nesse sentido. Um caso famoso que poderia ser exemplificado quanto a problema, a dificuldade, né, de reconhecer a união estável da união homoafetiva, poderia ser a causa, né, é o caso do médico, da médica, a Rose Miriam de Mateu, que tinha uma relação com o apresentador Antônio Augusto Gugu Moraes Liberato, o conhecido Gugu Liberato aqui no Brasil. Você vê a confusão que deu, né?
Então, olha, eu acho que é um exemplo para a gente olhar e explicar para o nosso cliente. Por isso, gente, se você vive em união estável, o que quer passar a viver, nada melhor do que você orientar o seu cliente ou você fazer a união estável de forma correta. A mais correta, a mais segura seria a no cartório, tá? Essa seria a maneira mais segura de viver em união estável, usufruindo todos os benefícios garantidos em lei, mas sem tantos riscos para o futuro, ajudaria muito. O contrato de união estável, você pode usufruir dele para clube, você pode usufruir dele para convênio, até uma futura prova, numa declaração de união estável, mas se você vai ter que fazer uma ação lá na frente, por que você já não resolve agora e já faz escritura pública? Para formalizar, gente, a relação, nada melhor do que fazer um contrato de união estável, e isso pode ser feito mediante uma declaração particular elaborada pelos próprios conviventes ou de forma pública, elaborada pelo cartório, tabelião de notas. Só que se eu faço particular, dificilmente eu vou ter esse reconhecimento em algumas situações. Eu vou ter reconhecimento com facilidade em clube, previdência, seguro, mas em outras situações eu vou ter dificuldade. Então já é melhor fazer no tabelião de notas. A escritura pública, sem dúvida nenhuma, é a declaração da união estável elaborada em cartório por tabelião de notas, e é um modo mais seguro, já que o tabelião ele possui fé pública, né? Então, por isso ajuda muito. Quando eu quero fazer a escritura pública de união estável, o que eu vou fazer? Para fazer essa escritura pública, fazer a declaração de união estável, eu vou comparecer ao cartório de notas, ao tabelionato de notas, eu vou levar os documentos, entre esses documentos a RG original, se a cédula de identidade tiver mais 10 anos, muitos cartórios vão exigir que você emita uma segunda via, então explica isso para o seu cliente. Acho que aqui eu estou ensinando já um pulo do gato, né? Quero fazer união estável, então você tem que analisar se o seu RG tem mais 10 anos. CPF, certidão de nascimento ou casamento atualizada, com no máximo 90 dias, o cartório vai exigir isso também. Comprovante de endereço, comprovante de endereço somente é necessário em alguns cartórios, em todo caso não custa nada levar também, mas os cartórios, a maioria pede, solicita. Então, os documentos básicos são esses, né? Os documentos necessários. Em regra, o RG original, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, atualizada 90 dias, e o comprovante de endereço, alguns cartórios pedem, outros não. Quanto eu vou gastar para fazer isso? As custas da escritura pública de união estável, ela é com base na tabela de cada estado, que é a tabela de emolumentos, né? Você vai gastar em média aí 500 e pouco para fazer isso. Casamento também gasta, gente. No Brasil paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, paga tudo, né? Tem jeito. Trago para você que a escritura particular de união estável pode ser um problema sim. Tá? Esse documento ele pode ser feito pelos próprios conviventes, mas é recomendado quando feito, né? Sempre a melhor opção é a escritura pública. Quando feita, é recomendado que tenha a assinatura de duas testemunhas e o reconhecimento de firma por autenticidade, e o registro do documento também em cartório de registro de títulos e documentos. Então, eu faço o instrumento particular, coloco duas testemunhas, assino, reconheço firma, né, os envolvidos, os conviventes, e eu levo isso para ser arquivado. O cartório de títulos e documentos, gente, ele serve para quê? Para arquivar. Todos os documentos que os outros cartórios não arquivam, sobra para o cartório de registro de títulos e documentos, é o residual, né? Então, quando tem esse cartório, eu posso arquivar qualquer contrato de gaveta. Então, importante. Precisa de advogado? Não precisa, tá? É aconselhável a elaboração da escritura pública, é feita pelo tabelião, o escrevente, pode ser feito o croquis, uma minuta pelo advogado da sua confiança, claro, mas não é necessário, não é obrigatório. Então é importante. A declaração de união estável é um documento legal, gente, que oficializa assim a união para não deixar margem para as dúvidas, né? E deve constar todas as regras e estipulações específicas à união. Então, olha só como eu preciso do cartório, né? Eu preciso do direito notarial. Inclusive, gente, volto a falar, quando você for orientar seu cliente, você que é advogado que está nos assistindo, o curso é para isso, para abrir tua cabeça. É um serviço que você pode prestar, você pode fazer a minuta de união estável, não chegamos à dissolução ainda. Quando você for fazer essa minuta, pergunta para o seu cliente se ele quer, os companheiros, os conviventes, eles querem aderir a um regime específico. Se não quiserem, vai ficar o normal, o parcial de bens. Tá? Então é importante explicar que é o momento de poder aderir um regime. Então isso é importante também. Caso haja dissolução, você pode já ter um regime que protege esses conviventes, e é uma obrigação sua, advogado, orientar o seu cliente. Então isso é importante também. Vamos lá, gente. Aí vem, né? Aí de fato vem a dissolução.
A dissolução, gente, nós estamos acostumados sempre no âmbito judicial. Ah, eu vou fazer uma ação judicial de dissolução de união estável. Então vamos lá, para não errar, para ficar didático, o que eu quero trazer para você? A dissolução de união estável, ela pode ser feita via ação, sempre foi feita assim. Quando existe uma declaração de união estável, feita bonitinha no cartório, eu posso sim usufruir de uma ação, como se fosse o divórcio. No casamento eu faço o divórcio. Engraçado que no passado, o casamento eu fazia o divórcio, antes do divórcio fazia a separação. É absurdo, né, gente? Hoje eu posso fazer a separação de forma direta. Então, a emenda constitucional 66/2010 me permite fazer o divórcio direto. Eu não preciso mais fazer a separação. Esse divórcio pode ser no cartório, extrajudicial, pode ser judicial, se tem menores, incapazes ou litígio. E eu posso hoje, no divórcio judicial, eu posso antecipar o divórcio, numa tutela antecipada, é uma dica de ouro. Né? Eu antecipo e aí o juiz, a juíza concordando, já divorcia o casal, pronto, já pode casar, né? Pode casar de novo, pode tentar de novo, e a partilha de bens continua, né? Continua, eu levo essa decisão no cartório, tem que averbar tudo certinho, tudo bonitinho, e aí eu tô pronto para casar de novo. Quando nós falamos aqui de divórcio, legal, divórcio tem casamento. Quando não tem casamento, esquece divórcio, é dissolução. Sempre que um cliente procurar você e falar, olha, doutora, doutor, eu quero desfazer a minha relação. Muitas vezes o cliente, ele vai falar em divórcio, porque ele não sabe. Ele vai falar em divórcio, quero me divorciar. Só que a hora que você pergunta, você casou, você tem certidão de casamento? Não, a gente mora junto. Você vai descobrir quando você faz essa pergunta. Você tem certidão de casamento? Não, nós moramos juntos, na verdade. Não, a gente mora junto, vive como se fosse casado. Então, é aí que você descobre que é uma união estável. Se essa união estável for declarada, você vai fazer a ação de dissolução. Se essa união estável não for declarada, você vai ter que pedir na mesma ação, hein? Você vai pedir o quê? Você vai pedir a declaração ou reconhecimento da união estável com dissolução com partilha de bens. Olha como fica o nome da ação. Ação de reconhecimento de união estável com dissolução e partilha de bens. Então, o nome da ação ficará assim, ok? Isso é ação judicial. Você tem menor, tem litígio, tem incapaz, ou eu quero utilizar o Poder Judiciário. Agora, toda vez que eu vou fazer uma dissolução de união estável e a situação está muito bem resolvida, ou seja, isso quer dizer que não tem filhos menores, pode até ter filhos maiores, eu faço no cartório de dissolução também. Estou falando menores, incapazes, litígio. Se eu não tenho litígio, filho menor e incapaz, eu posso fazer a dissolução, sim, no cartório. A dissolução da união estável, gente, ela pode ser feita via judicial ou extrajudicial em cartório. É importante, você tem que saber disso, tem que lembrar, tem que orientar o seu cliente. Não pode haver a necessidade de se realizar via processo judicial. Não é pré-requisito, eu não tenho que tentar fazer no cartório para depois ser judicial. Isso não existe. Eu vou escolher e faço onde eu quero. Vai depender da situação do caso prático. É que para fazer no cartório não pode ter litígio, não pode ter menor, não pode ter incapaz. A dissolução em cartório, assim como o divórcio no cartório também, ou seja, dissolução extrajudicial ou divórcio extrajudicial, a dissolução da união estável ela pode ser feita de forma extrajudicial, sim, mediante a elaboração de uma escritura de dissolução de união estável. Então, é lavrada uma escritura pública de dissolução de união estável, e aí você pode arquivar isso no cartório. Se você tem a união estável arquivada no cartório, títulos e documentos, eu oriento você a fazer também o arquivo desse documento lá no cartório. Esse documento ele pode ser feito no cartório, tabelião de notas, esse é o cartório que vai fazer. Porém, para que seja possível realizar a dissolução da união estável, por via extrajudicial, eu volto a repetir, para você não esquecer e orientar bem o seu cliente, que são necessários os seguintes requisitos. A dissolução deve ser consensual, não pode ter litígio, não pode ter briga. Lembrando que no Poder Judiciário eu posso fazer dissolução consensual também, tá? Mas no cartório só consensual. Ela deve haver consenso em relação à partilha dos bens, não pode ter briga, consenso. Você fica com o apartamento, fica com os 2 carros, um exemplo. E não pode haver filho menor de 18 anos ou incapaz, tá? Mesmo as partes estando de acordo, é exigida a presença do advogado. Então vem comigo aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Lá na união estável, o advogado vai ajudar como? Conferir a escritura pública. Talvez fazer uma minuta. O advogado, a advogada, cobra diligência R$5.000 para fazer uma minuta da união estável. Para corrigir
para confirmar, para explicar a escritura pública. Esses são os honorários que são cobrados em média. Inclusive para explicar essa questão de regime de bens, né? Na dissolução, gente, quando é feita no cartório, o valor da tabela da OB é de 5 até 8 mil reais. Numa dissolução sem bens. Quando tem bens, dependendo do valor dos bens, você vai cobrar o valor de honorários 1% a 2% do valor do patrimônio. Isso é o que é cobrado. Então, uma dissolução extrajudicial ou judicial, onde eu vou fazer no cartório ou judicial, é cobrado o valor de 15 a 20 mil reais. No cartório é a mesma coisa, quando eu faço a dissolução no cartório. Lembrando que a dissolução, eu só posso fazer a dissolução quando eu tenho um documento provando a união estável. Quando eu não tenho, quando eu preciso fazer prova dela, eu sempre peço o reconhecimento primeiro, na ação judicial, a ação judicial de reconhecimento ou declaração de união estável e dissolução. E no cartório é a mesma coisa, eu posso fazer uma escritura pública de reconhecimento de união estável e dissolução, ok? Vou repetir, então no cartório, extrajudicial, eu também posso fazer isso. O reconhecimento da união estável e a dissolução, ok? A dissolução judicial, gente, caso não haja consenso na dissolução de união estável, ou se os conviventes tiverem filhos menores de 18 anos, será necessário, obrigatoriamente, acionar, né, a justiça para fazer a dissolução, a justiça ou o poder judiciário. O cartório também é justiça, delegação do Tribunal de Justiça. No judicial, na dissolução judicial, nesse caso, será necessário também contratar um advogado para que ele entre com uma ação e esse advogada vai analisar se precisa pedir o reconhecimento primeiro, tá? Então, ponto importante. Outra dúvida que também é comum professor Júlio, eu não havia feito uma escritura pública não estável. Como posso fazer a dissolução? Já matei essa charada, né, gente? Eu vou pedir o reconhecimento judicial. Se for sem litígio, eu posso fazer isso extrajudicial, tá? Então é importante. Outra pergunta que foi feita também, fico lembrando das perguntas que podem ser objeto de confusão ou perguntas dos seus clientes. A conversão, acho que é um assunto interessante também. A conversão de união estável, gente, em casamento também, a união é uma situação de fato. Os requisitos você já conhece, né? O relacionamento tem que ser contínuo, ou seja, a união estável tem que ser contínua, pública, duradoura e com o objetivo de construir família, correto? Você já sabe que são os 4 requisitos da união estável. Numa ação a gente tem que provar isso, numa ação de reconhecimento de união estável. A união estável, gente, ela garante direitos e deveres aos conviventes, porém não altera o estado civil para alguns, para outros sim, para outros doutrinadores sim. É importante, gente, lembrar que provando-se a existência dos requisitos, a união de forma contínua, pública e duradoura, com o objetivo de construir família, por escritura particular, atendendo os requisitos legais, reconhecendo firma, assinatura de 2 testemunhas, registro no cartório, títulos de documentos, vai deixar arquivadinha lá, ou feita por escritura pública. Se o casamento consiste no vínculo jurídico entre o casal, regido por regras constantes no Código Civil, esse vínculo, de fato, ele gera alteração do Estado Civil dos noivos e a expedição da respectiva certidão de casamento. Então, no Brasil, pensando tudo isso aqui, é possível sim fazer a conversão da união estável em casamento. Então, presta atenção nisso, que é uma orientação que você vai dar para o seu cliente. Acontece. Tem cliente que nos procura e fala, professor Júlio, eu gostaria de fazer o casamento. Eu vi uma união estável, mas meu sonho era casar. Você pode fazer o quê? A conversão da união estável em casamento. Professor Júlio, mas eu posso fazer o casamento direto? O ideal, o correto, é fazer a conversão da união estável em casamento. Isso é o correto para você aproveitar tudo que já aconteceu, que já foi feito, não ter problemas no futuro. Os procedimentos para a conversão em casamento, gente, o local é o cartório de registro civil, tá? Então não deixa o tabelão de lado agora. Você é advogado, presta atenção aqui que você vai orientar errado o seu cliente, eu não quero, hein? Aluno meu não orienta o cliente errado. Você vai tratar desse assunto, vai resolver isso no cartório civil, que cuida do casamento. Então esquece o tabelião. Você vai levar no cartório civil, você vai orientar o seu cliente, talvez você vai acompanhar, certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, 2 testemunhas maiores de idade que reconheçam os noivos e passam a atestar não haver impedimentos para o casamento. Também, se um dos noivos for divorciado, certidão de casamento com averbação do divórcio. E se um dos noivos for viúvo, certidão de casamento e também a de óbito, né, do cônjuge falecido. No cartório, gente, será feita toda a verificação para averiguar se há qualquer impedimento para o matrimônio.
Além disso, todo o procedimento de habilitação para o casamento é realizado, inclusive, com a publicação de edital de proclames, tá? Igual acontece no casamento. Porém, gente, na conversão de união estável, olha que interessante, não é necessário uma cerimônia. Então, professor Júlio, eu vou converter a união estável em casamento. O que vai ocorrer diferente? O que ocorre diferente é que não tem a cerimônia. Aquela cerimônia é realizada nas pendências do cartório, que você tem que levar 2 testemunhas. Após as verificações necessárias e os procedimentos de habilitação, o oficial, né, do cartório ele vai registrar a conversão da união estável em casamento. Então, é muito simples, tá? Então, tem que orientar bem o seu cliente nesse sentido também, importante. Então, vamos lá. Qual a diferença entre casamento e união estável? Uma pergunta muito comum. O casamento, gente, é um vínculo jurídico estabelecido entre 2 pessoas do mesmo sexo também, para constituir uma família. Esse vínculo é realizado mediante uma autoridade competente e baseada em condições descritas no direito civil, no Código Civil. A união estável é a relação mantida entre 2 pessoas que vivem sobre o mesmo teto, tá? Então podemos dizer, eu falo isso no meu livro, união de fato, união estável, mesma coisa. Eu posso usar o termo união de fato, ou união estável. Alguns falam união de facto, tanto faz. É o instituto jurídico que estabelece legalmente a convivência entre 2 pessoas que, para tanto, seja aprovada a união estável, é similar ao casamento, em vários sentidos, nós já conversamos. Eu não tenho a coabitação, né? Coabitação só no casamento. Quais bens não entram na união estável? Então, vamos lá. Não estão compreendidos nessa partilha, gente, os bens escritos no artigo 1659 do Código Civil, hein? Entre eles, aqueles que os cônjuges tinham individualmente antes de se casar ou ter a união estável, e os que receberem como doação ou herança, mesmo que durante a união, bens de uso pessoal, como instrumentos de profissão, pensões e semelhantes, tá? Então, essa é a regra. Qual o valor de uma união estável? Hoje, gente, vou trazer o exemplo de São Paulo, tá? Vai gastar 548,68. Isso hoje, mas isso é atualizado todo ano, então toma cuidado, dá uma olhadinha lá, estou lembrando do último valor, tá? Então, fica atento. Professor, é preciso fazer uma união estável? Para que a união estável seja reconhecida judicialmente, é necessário que o casal formalize o desejo, né, por meio de um contrato particular de escritura pública. Nós já sabemos as vantagens da escritura pública, é muito mais segura. Em regra, sim, é mais segura. Outra pergunta que foi feita aqui também, professor Júlio, quem tem união estável é solteiro ou casado? Tem discussões. Eu entendo, como outros doutrinadores entendemos, que virou estado civil, sim. Outros entendem que não. Então, quem entende que não, seria casado ou solteiro, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta, quem vive em união estável tem direito à pensão por morte? Tem sim. Para ter direito à pensão vitalícia, né, o cônjuge, o ex-cônjuge, companheiro ou companheira, precisa provar pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, né? Isso compete a quem é da área, mas essa é a regra do jogo. Mais uma pergunta que foi feita, quem mora junto é considerado união estável? A união estável pode ser reconhecida mesmo se o casal não morar junto, debaixo do mesmo teto. Claro que se morar na mesma casa é um forte indício da existência de união estável, porém, esse não é um requisito exigido por lei na união estável, tá bom? Outra pergunta que foi feita, quem vive em união estável tem direito à herança? Claro que tem, com certeza, como se fosse uma ilha, né? O que muda com a união estável, professor Júlio? No caso da união estável, gente, a escritura pública, quando feita, ela é registrada em um cartório. A escritura pública é feita, não é registrada, é feita no cartório de notas e registrada no cartório de título de documentos, para ficar arquivada lá. Outra pergunta que eu gostei, como fazer uma união estável pela internet? É possível? É possível. É possível fazer escritura pública para união estável sem sair de casa. Hoje existe essa possibilidade sim online, né? Então hoje tem essa possibilidade sim, os cartórios prestam esse serviço. Então é importante. Mais uma pergunta que eu gostei, precisa de testemunha para contrato de união estável? Para ter validade jurídica, o contrato de união estável não precisa ser registrado em cartório, né? Ele é arquivado em cartório, precisando da assinatura das partes e 2 testemunhas. O ideal é que tenha 2 testemunhas sim, tá bom? Então isso é importante também. Legal, hein? Falei para você que você vai gostar desse assunto? Assunto muito importante. Tem perguntas aqui também, vamos lá. Aqui, ó, olha a Cleo aqui, Cleo Guedes, um beijão para ela, doutora Cleo, excelente advogada. Olha aqui também a doutora Isabel, doutor Fernando e o doutor Rogério, que é aluno da pós-graduação. Lembrando que o doutor Rogério, ele é defensor público, né, gente? Legal. E a Inês, que é oficial de cartório de Catanduva, também é nossa aluna da pós-direito notarial registral. Legal, a nossa pós-direito notarial registral, gente,
Nós estamos batendo mais de 500 alunos, né? Então é uma pós que está fazendo muito sucesso. Nós ganhamos um prêmio da Anureg, então muito legal, muito contente, e considerada uma das melhores pós-graduações em Direito Notarial e Registral. E é uma advocacia que faltam bons profissionais, né? Faltam profissionais de qualidade que possam atuar nessa área. Então tá bom, olha que foto legal da doutora Cleo, hein? Olha que foto chique, hein? Com certeza essa foto foi feita por um profissional, né? Porque capa de revista. Olha o André aqui, o André também tá com um sorrisão aqui, André. Eu sei do sorrisão, feliz, é isso aí. Parabéns, legal. Gente, muito obrigado. Chegamos ao final da nossa aula, mais um encontro com muito carinho. Torço para você, dê valor à sua profissão, estuda, se atualiza, saiba cobrar honorários, respeite os colegas. Nós precisamos disso, tá? Uma advocacia melhor, mais unida. Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula.